Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula 1 da programação especial que eu montei para vocês. Eu vou falar por que todos nós temos medo da adolescência. Mais do que isso, porque nós precisamos nos preocupar com a adolescência. Desde já, não interessa quantos anos seu filho tem. E eu sei que nessas 3 aulas que eu vou dar para você a partir de hoje, que serão nas próximas quintas-feiras, você vai ter acesso a muito conteúdo. E eu vou mandar mais material nos grupos. E o que eu tô querendo dizer para vocês é quando eu sei que quando você tem acesso a esses conteúdos, você sente uma culpa. O que eu fiz de errado? Por quê? Não tem como falar como hoje de adolescência sem falar sobre uma infância vivida. Então, por isso eu te digo, desde já se preocupe com a adolescência. E quando eu venho com um monte de coisas que eu vou trazer hoje, a gente sente uma culpa. E eu vou trazer na quinta-feira que vem uma aula incrível com exercícios sobre culpa, ok? Ok, agora eu tenho certeza que quinta-feira que vem você vai sair da minha aula de quinta-feira dizendo assim, tá, eu quero esse negócio de educação positiva, eu vou fazer o que essa moça tá dizendo, eu vou viver isso na prática, eu quero realmente, mas e aí? Como que a gente faz com limites? Então, as próximas live aulas dessa programação especial Pais Ajudam Pais serão sobre hoje, medo da adolescência, porque a gente precisa se preocupar realmente com ela. A quinta-feira que vem falaremos sobre culpa. Quem é meu aluno já sabe que a culpa, na minha perspectiva, é uma amiga fiel. Quer saber mais sobre isso? Quinta-feira que vem. E por último, vamos falar sobre limite? Vamos? Quem é meu aluno aqui já, seja muito bem-vindo. Vocês vão rever muita coisa que vocês aprendem comigo. Quem não é meu aluno ainda será convidado para fazer parte desse movimento lindo, dessa rede de apoio maravilhosa. E vamos falar de adolescência? Vamos começar essa aula falando de adolescência? Então, muito boa noite, vocês estão chegando agora. Essa live está acontecendo hoje, de quinta-feira. Live aula do Pais do Pais mudou de dia, de quarta veio para quinta-feira. Dia 22 de setembro, e nós vamos falar sobre medo da adolescência e por que se preocupar com a adolescência desde já. Me diz uma coisa, quem aqui tem medo da adolescência? Me digam aqui, quem tem medo da adolescência? Hoje eu quero falar sobre algumas coisas com vocês, principalmente sobre 3 mitos sobre a adolescência, sobre por que eu devo me preocupar com a adolescência desde já. E Flávia, meu filho já tem 10, 11, 12 anos. Eu já ferrei muita coisa. O que fazer agora? Vamos falar sobre tudo isso hoje? Vem chegando, galera! E se você tem alguém para convidar para essa live aula, pega o aviãozinho e diz assista. E se você quiser ver o reprise dessa aula, todo mundo me pede muito, né? Flávia, deixa salva, Flávia, deixa salva. Essa aula vai ficar salva aqui até uma meia-noite ou até amanhã de manhã. Depois a minha equipe vai tirar do ar e vai colocar na minha página e vai colocar nos grupos, ok? Então, para você receber um resumo dessa aula e receber a gravação dela, você depois dessa aula, agora não, clica no link do perfil, se inscreve para receber a gravação e o resumo que eu vou fazer, mais um conteúdo exclusivo que vai estar nos grupos, ok? Fica tranquilo que no grupo só eu vou mandar, você vai falar não, só vai me ouvir, ok? Eu e a minha equipe. Vamos começar falando da adolescência. Gente, quero dizer primeiro as fontes que eu uso para falar da adolescência. Há muito tempo atrás, quando eu lia bastante e estudava psicanálise, eu estudei várias coisas que hoje eu não uso mais tanto, mas que sempre a gente dá uma peneirada muito boa. E quero dizer para vocês que eu recomendo muito o livro do Hugo, A Geração do Quarto, e eu vou explicar para vocês. Fiz um post lindo essa semana sobre a geração do quarto, trabalhando realmente com muita ciência, tá? Não trago achismo, não trago nada disso.
trabalho da Sugerhard maravilhoso e também do meu mestre incrível, o Jesper Juhl, tá? Inclusive, vamos começar falando sobre alguns mitos na adolescência. Primeiro, a pergunta que eu fiz para vocês é: quem tem medo da adolescência? E quando a gente fala uma frase assim, não tem como falarmos da adolescência sem falar sobre uma infância vivida. O que você sente, tá? O livro de novo, vocês estão pedindo para eu mostrar, é A Geração do Quarto, do Hugo Monteiro. Tá lá no meu destaque do perfil os livros que eu indico, tá bom? Então, eu quero saber de vocês aqui. Quem tem medo da adolescência? Um monte de gente falando, ó, eu tenho medo da adolescência, tá? Os livros estão tudo. Quando começa a adolescência? Ótima pergunta. A adolescência, ela tem alguma variação, né? O ECA coloca 12 anos, se eu não me engano, é de 10 a 12, tá? Porque daí tem lá a OMS coloca outra data, a Sociedade Brasileira de Pediatria também, mas é de 10 a 12 anos, ok? Então, é normal a gente ter medo da adolescência? É normal. Temos medo da adolescência? Temos medo da adolescência. E sabe por quê que a gente tem muito medo da adolescência? Porque a gente tem muitos mitos sobre a adolescência. E aqui, quando a gente fala, né, que não tem como a gente olhar para a adolescência sem olhar para uma infância vivida, se eu hoje tenho muito medo da adolescência, pode ter certeza que você sabe que os teus castigos, que as tuas punições, que as tuas chantagens, que as tuas ameaças, que o teu estresse, que teus gritos, que o teu descontrole com os teus filhos, quando chegar na adolescência, você vai colher tudo que você vai estar plantando. Ai, Flávia, claro, né, gente? Eu falo isso pra você porque essa frase, ela é tão forte. E a primeira vez que eu li, eu pensei assim, mas é lógico. Não tem como ser diferente. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês por quê. Todo ser humano, quando chega ao mundo, tem duas necessidades básicas. Apego seguro, eu preciso da minha mãe e da minha figura maternante, principalmente, que é uma figura maternante de apego seguro para eu sobreviver. E a outra necessidade básica muito importante, que é a minha espontaneidade, que é a forma que eu me expresso. Então as crianças chegam ao mundo cheia de potência, de amor, de confiantes e elas são as emoções delas, né? Com o cérebro totalmente imaturo, nós seres humanos chegamos com o nosso cérebro reptiliano totalmente desenvolvido, então eu sei luta, fuga, paralisia, me defender, eu estou em alerta, mas o meu cérebro emocional vai se desenvolver tempo a tempo. E por último, o meu neocórtex pré-frontal, onde eu começo a racionalizar, onde eu começo a ter um controle inibitório maior, onde eu consigo pensar de forma abstrata, onde eu consigo começar a ter empatia. A empatia, ela tá aqui, ó, no neocórtex pré-frontal. Antes disso, eu não tenho como entender ou ser empático, porque eu não entendo contextos de realidades diferentes da minha. Então, mas a criança é totalmente compassiva. E ela, com sua espontaneidade, ela se mostra para o mundo, ela experimenta o mundo, ela precisa se movimentar, ela precisa de um remédio chamado natureza, e ela precisa de proximidade, de previsibilidade, proteção. Ela precisa ser dependente desse sujeito para estar segura. Quando essa criança é totalmente dependente desse sujeito e ela consegue estar segura e livre para brincar, para explorar, que ela sabe que aqui ela pode confiar nessa pessoa que é a sua cuidadora. Só que a educação tradicional faz com que a gente tenha o câncer da obediência. A gente tem o câncer da hierarquia de poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Enquanto você estiver na minha casa, quem manda sou eu. Criança não tem querer.
tudo que você muito provavelmente viveu na sua história e que até hoje ressoa dentro de você. Você foi tão obediente, você tinha que fazer tudo que te mandavam fazer, que hoje você quer praticar educação positiva, você quer fazer diferente, mas você se sente impotente. E aí, quando você pensa na adolescência cheia de mitos e você se lembra o quanto você se sentia incompreendido. Você se lembra como se afastou imensamente dos teus pais, como sentia vergonha deles, como começou a entender o mundo de uma outra forma, como não se encaixava muito bem nem com os amigos e muito menos em casa. E aqui nesse livro, o Hugo Monteiro, na Geração do Quarto, ele usa a palavra geração do quarto para fazer uma comparação, uma metáfora de uma geração adoecida, de uma geração desconectada. E a gente não tá comparando, tá, gente? Eu e o Hugo, a gente não tá comparando a geração de agora com a geração de antigamente. Não é isso. Mas é importante a gente entender que a geração do quarto é a consequência da criança abandonada, da criança invisível, da criança violentada pelo autoritarismo, da criança negligenciada, da criança invisível que nós temos em sociedade. Porque é muito fácil. E deixa eu contar para vocês. Teve um tempo atrás que eu fui fazer um curso em São Paulo. E um dos cursos que eu não faria hoje, que eu fiz como educadora parental. E aí eu lembro que eu passei numa realidade que eu nunca tinha vivido de perto, por mais que eu tenha amigos que são dependentes químicos, né? Que hoje estão limpos, mas eu convivo com essa realidade. Passar na Cracolândia, por exemplo, que foi onde eu passei, e eu ver aqueles adolescentes naquela situação, o meu primeiro pensamento foi: nossa, por que eles fazem isso com os pais deles? Gente, alguém já pensou a mesma coisa que eu? Porque eu pensei isso. E depois que eu comecei a estudar trauma, depois que eu comecei a estudar apego seguro, depois que comecei a estudar relações humanas, depois, principalmente que eu fiz o documentário e que eu me juntei com a Ju, com a Lívia, com a Clarissa, a gente tem um documentário chamado O Segredo da Criança Invisível. E eu, para fazer o documentário, eu comecei a assistir o filme, o Christiane F., Drogada e Prostituída. Não sei se vocês já assistiram o filme ou já assistiram o documentário. Sim, eu sempre penso na mãe e na família. Eu pensava, Camila, e você como psicóloga precisa também parar de pensar, tá? Porque senão a gente tá olhando para um outro viés. Não como viés de defensores da infância e não como viés de sabedores de trauma. Porque a adicção, né, ou a busca por drogas, ela é a sabedoria do trauma. A dor não tá em ser um adicto, não tá em ser um adolescente se drogando, um adolescente se prostituindo. Quando eu ouvi as palavras da Christiane F., não sei, vocês já ouviram a história da Christiane F., amei documentário lindo, chorei muito. Então quem assistiu o documentário viu que a gente usou duas biografias, né? Seja do Hitler e seja da Christiane F. E a Christiane F., ela tá viva até hoje. E quando eu comecei a ler o livro dela, eu tive um impacto. Quando eu soube a história da vida dela, o documentário está no link do meu perfil. Quem não assistiu O Segredo da Criança Invisível, tudo vocês encontram, tá? É importante vocês saberem que a adicção, ou vamos usar outras coisas aqui, a drogas, sexo, pornografia, vício em jogos, vício em eletrônicos, vício em compras, vício em culto à imagem. Todos e muitos dos vícios, eles são para tapar uma dor. Essa dor é de um vazio. E por isso que eu digo, não tem como a gente olhar para a adolescência sem olhar por uma infância vivida.
Não tem como para eu olhar uma adolescente que está fazendo automutilação sem olhar para a infância dela. Não tem como eu olhar para uma adolescente obesa sem olhar o que ela está se entupindo, querendo preencher que buraco com comida. Não tem como eu olhar para uma anorexa ou para uma bulímica sem olhar para a relação primal dela, para a infância dela. Não tem como eu olhar para uma ansiosa, uma depressiva sem olhar para o meio que essa criança viveu. Então, por isso eu digo para vocês, todos nós precisamos nos preocupar com a adolescência. Flávia, mas eu tenho um bebê de 1 ano e pouco. É? Comece agora a plantar o que tu quer colher na adolescência. Eu vou ler para vocês palavras do Jesper Juhl. Por quê? Porque a adolescência é um período de desenvolvimento durante o qual a criança tem a sua segunda oportunidade de saber quem elas são e de se tornarem elas mesmas se os seus pais nunca as viram como elas são. Essa frase é do Jesper Juhl e toca profundamente o meu coração. Porque eu quero falar com você agora que não tem filho adolescente ainda, tá? Por que eu quero falar com você que não tem filho adolescente ainda? Porque talvez você, como eu, há muito tempo atrás, pensou assim, eu quero que minha filha seja isso, eu quero que minha filha faça aquilo, ela tem que fazer esporte, ela tem que não sei o quê, ela tem que ir bem na escola. Gente, hoje teve uma psicóloga escrevendo pra mim, Flávia, minha filha tem 7 anos e ainda não escreve cursiva. Eu falei, meu amor, a tua filha deveria estar começando agora. Só que nós somos uma sociedade tão adoecida que a gente acha que o problema está sempre nas nossas crianças. Não na nossa sociedade. Não no sistema escolar do jeito que está. Não na educação que a gente tem aqui dentro de casa. Então é importantíssimo que você entenda que tudo que tu quer pro teu filho, tá tudo bem querer, gente. Eu também quero que a Catarina se sinta amada, eu quero que a Catarina se sinta livre, eu quero que a Catarina busque, que a Catarina goste de estudar, que a Catarina se sinta segura na nossa casa. Eu quero tudo isso para a Catarina. Mas eu não posso pedir que ela abra mão de quem ela é para eu ter o que eu desejo para ela. Só que foi isso que a maioria de nós teve que fazer para sobreviver aos nossos próprios pais. Então, quando a gente olha para uma educação e diz assim, tem que obedecer, tem que ter disciplina. Hoje, gente, vocês perderam os dedos de vocês. Eu até queria ver se eu consigo abrir aqui. Peraí. Eu vou ver se eu pego meu tablet aqui. E eu tô no celular, né? Então, mas eu quero ver se eu pego meu tablet aqui pra ver o vídeo. Eu não assisti porque eu não dou audiência pra esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou tentar entrar aqui. Eu nem sei, eu sei quem é essa pessoa, mas, deixa eu ver aqui, vocês quebraram, gente, se eu não me engano, tinha mais de 50 pessoas que me mandaram um vídeo e me marcaram nesse vídeo dessa pessoa, e até vou tentar abrir aqui os meus direct, e olha, Flávia, você viu esse vídeo? Que absurdo, enfim, é que agora a gente deu uma notícia maravilhosa lá na escola, da educação positiva, e meus directs estão bombando. Mas olha, vocês me marcaram no tal do Léo Jaime. Gente, olha, vocês aqui, nesse vídeo aqui, até aqui é a Índia, ó, nesse vídeo aqui dessa pessoa aqui. Gente, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer, os meus seguidores, eu fico tão feliz, sabe por quê? Porque vocês me mandam vídeos assim, dizendo, você viu esse absurdo? Olha que violência que esse cara fala. E eu fico assim, eu não dou audiência, eu não quero assistir esse vídeo. Não espero nada diferente disso aqui, muito menos do Cortella ou do Karnal falando de trauma, porque eles não estudam trauma. O Cortella falando sobre amor incondicional. Ai, gente, sabe? Então, assim, sabe o que eu fico feliz? Que os meus alunos e que as pessoas que me seguem, que acompanham o meu conteúdo, os meus stories direto, estão vendo a incoerência, que estão lendo os comentários e se doendo e pensando, meu Deus, como é que tá a criança dessas pessoas? Então é importante vocês entenderem tudo isso, ok? E dizerem assim, eu vejo vocês e eu penso que bom que vocês estão aqui e que vocês estão identificando as violências do mundo. Mas a minha preocupação maior e a tua dentro de casa?
Porque os meus alunos que estão aqui sabem o quanto eu digo que eu reconheço minha violência todos os dias. Todos os dias. Amanhã é meu dia preferido da semana. Não porque é sábado e domingo, porque eu vou ter encontro com a minha rede de apoio, que é a minha mentoria, onde os meus alunos ficam colocando as coisas pra mim, a gente fica se apoiando, fazendo cada estudo de caso e a gente começa a falar sobre tudo isso. Então, é o meu dia preferido, onde eu vejo o quanto vocês estão saindo de um lugar e indo para outro. E mais do que isso, até escrevi num papelzinho uma coisa que eu senti depois da minha última aula, que é: se a gente quer ter a importância numa construção de uma vida maravilhosa que veio ao mundo através de nós, a gente precisa reconhecer a nossa responsabilidade. Reconhecer os processos violentos dentro do nosso núcleo familiar. Porque na sociedade existe muito, criança não tem querer. Se eu não, como é que é? Um pai escreveu pra mim, que assistiu um vídeo meu, e disse: mas se eu não bater no meu filho, a polícia vai bater. Eu honro todas as surras que eu recebi. Você imagina quão ferido essa pessoa é. Que ela precisa honrar a violência que ela recebeu. Imagina quão grandiosa essa pessoa fosse se ela não honrasse a violência, mas ela conhecesse o amor, a dignidade. Se em vez de medo dos pais, ela aprendesse o que é respeito. Porque se ela reconhecer, e principalmente os homens, que é muito difícil, que ele foi violentado, ele perde a justificativa frente à própria impotência, onde uma criancinha de 2 aninhos tira esse adulto do sério e ele perde totalmente a razão e violenta uma criancinha de 2 aninhos. Um adulto de 80 quilos violentando uma criança de 10, nem 10. E essa criança ainda tão ferida pede de culpa, papai. Sendo que o errado e o violento é a nossa sociedade, que invisibiliza a criança e que precisa assumir a sua violência, para que os nossos adolescentes não estejam tapando buracos. E nós, como adultos, precisamos assumir a responsabilidade de ser agentes ativos no processo de construir boas relações com os nossos filhos hoje, para não pagar preço lá para frente. Mas para isso, eu queria que vocês entendessem que a gente precisa falar sobre os 3 mitos que eu pontuei para vocês na adolescência. E depois eu leio vocês aqui, tá? Mas, principalmente, o seguinte, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. As escolas estão acabando com o emocional das crianças, mas nós, como pais, decidimos urgentemente modificar as nossas ações, proteger os nossos filhos de toda a violência, com muito amor e conexão e menos cobrança, né? É isso mesmo, amores. Vamos lá. Eu quero saber desses 3 mitos que eu escolhi. Eu até queria hoje à tarde ter tido tempo para conversar com vocês sobre os mitos nos meus stories, mas eu não consegui. Mas eu quero saber se vocês já ouviram esses 3 mitos aqui. Aborrecência. Quem já ouviu? Aborrecência. Ai, a aborrecência. Ixi, se prepara porque vai ser super difícil essa adolescência. Quem já ouviu isso? Tenho certeza que você já ouviu. Tenho certeza que talvez você até repetiu. Ai, tá na fase da aborrecência, né? A Cris dizendo que sim, a Lorena dizendo eu. Rindo, né, Lorena? De nervoso. Mas olha só, vamos falar da aborrecência aqui e dos conflitos que vêm, né? Porque o que vem por trás da aborrecência é conflito, é dificuldade, é as crises que vêm daí. Meu filho, hoje, né, os aborrecentes vão dizendo assim, ele tem corpo de grande, ele já pode as coisas, ele tem que fazer as coisas, mas ele não é proativo. E agora parece que às vezes ele volta a ser uma criança, ele não quer nada com nada. O segundo mito vai ser esse, regressão de comportamento. Ai, as behavioristas comportamental, psicóloga que estão aqui, segura a periquita aí. E depois vamos falar sobre o afastamento. Será que é verdade esse afastamento mesmo? Será? E eu digo pra vocês, isso é um mito. É um mito muito grande, que a gente precisa ampliar o nosso olhar. Então vamos começar pelo primeiro, e aí
Eu quero ler de novo o Jesper e o Hu pra vocês. Esse livro aqui vocês não conseguem, gente. Esse é o meu livro preferido, tá? Chama Sua Criança Competente. Ele tem o último capítulo, ele tá inteiro assim, ó. Inteirinho, porque esse livro eu já li, reli. Inclusive, ele tem. Eu leio ele e comento pra todos os meus alunos, tá? Todos os meus alunos ganham ele comentado. Meu filho não é requisito, ele é só mais reservado. Tá, mas vamos lá. Deixa eu focar aqui. Esse livro vocês não conseguem, por isso que eu não vou focar pra ele. Mas ele fala assim, ó. Que a noção de que a adolescência em si seja uma causa de constantes conflitos para os pais é um mito. O conflito surge porque falta aos pais o desejo ou a habilidade de reconhecerem e de se engajarem com a pessoa única e independente ou buscando a independência em que seu filho está se tornando. Veja bem, a gente tá numa geração de pessoas que quer que o filho durma sozinho quando isso não é natureza humana. Uma criatura, e é muito lindo que a Lívia, minha sócia, fez um post dizendo: a geração do quarto começou na geração do berço. E eu tenho uma professora incrível no meu curso de trauma, que ela fala que o berço foi o pior invento da humanidade. Porque o ser humano só começou a dormir afastado dos seus pais quando a gente inventou a calefação. Só que aqui no Brasil nem frio faz. Ao ponto de eu ter que dormir, né, aquecido, né? Então, já que eu durmo aquecido, meu filho pode dormir no outro quarto. Nem todo mundo tem o privilégio de ter vários ambientes. Mas eu te digo, na natureza humana, e para vocês aqui, nem vou entrar, quem quiser uma aula sobre cama compartilhada, sexualidade, cama segura, tem tudo no YouTube da escola ou no meu YouTube também, e aqui na escola também tem, tá? Então, é importante que vocês entendam que na natureza humana é muito natural os pais dormirem próximo das crias. Todos os mamíferos fazem isso. Agora deixa eu falar outra coisa pra você. Se você tem dúvida disso, vocês acham que todas as crianças vêm com problema de fábrica? Porque todas as crianças buscam a cama do pai, mas você, por nunca ter podido ter talvez esse acolhimento, essa segurança, ou por ter bases como eu tenho da psicanálise, que sexualiza tanto as crianças, acha que essa criança vai ser dependente se ela dormir muito. Aí nós somos uma geração que faz com que as crianças não possam dormir com os pais, porque elas têm que ser independentes, e quando elas estão na fase da vida que elas querem buscar essa independência, a gente faz o quê? Controle. Gente, alguma coisa não tá certa, tá muito errada. E somos nós que estamos errados, gente. Nós que podemos e precisamos ampliar a nossa visão. Urgente, ok? Em vez de reconhecer essa orientação em direção à individualidade dos nossos adolescentes, os pais frequentemente atribuem os conflitos erroneamente às mudanças hormonais. Entre aspas, é fase, adendo meu, tá? Na realidade, quanto menos os pais são capazes e desejosos de observar suas crianças como pessoas dignas de si, mais ferozes e destrutivos serão os conflitos e essas relações. Gente, é muito importante que a gente entenda que as crianças precisam ser dependentes. O ser humano filhote, ele não pode ser independente e essa independência não pode ser acelerada. Ele precisa ser seguro que vai estar contando com os pais para sempre. Então, a aborrecência é esse conflito que a gente tem com os adolescentes por desconhecimento e principalmente por ter plantado tanta violência lá, porque, olha só, e eu já falei isso aqui, vou falar de novo, eu fui dar uma palestra numa escola e eles juntaram todas as salas, fui e dei uma palestra só pro ensino infantil, pro jardim de infância, e depois me chamaram de novo para todos os professores, porque tinha uma alma maravilhosa, corajosa naquela escola,
que queria terminar com o Cantinho do Pensamento, que é uma violência surreal, que é uma escola que faz um Cantinho do Pensamento, desconhece qualquer tipo de ciência do desenvolvimento humano e atrasa o desenvolvimento e destrói a autoestima do teu filho e atrasa a aprendizagem, que faz castigo, que deixa sem recreio. Enfim, eu lá nessa escola que fazia punição, desfraude coletivo, que fazia tudo que é contra a ciência do desenvolvimento humano, que é violência, violência, violência e violência. Castigo, brigava com criança, Cantinho do Pensamento, desfraude coletivo, horário para comer, obrigava a criança a comer, horário para fazer xixi, deixava sem parque, deixava sem recreio, enfim. Aí o que acontece? Juntou todas as professoras. Eu falei, pois é, mas vocês fazem castigo. Não, não é castigo. É tempo fora. É sem... Não, amor, é castigo. É tudo castigo. E agora vocês não podem castigo porque muitos pais estão sabendo que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, estão buscando os direitos da criança. E aí vocês mudam o nome de castigo, não ajoelho mais a criança no milho, não usa mais a palmatória, mas deixa sem recreio, que é a mesma coisa. Tá bom, meus amores? E os pais estão se informando, eu faço questão, e os educadores parentais da escola estão cada vez informando mais os pais sobre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e principalmente a BNCC. Tá? Quem quer saber sobre isso, tem live minha aqui. Agora eu vou falar pra vocês sobre o que é importante. Essa escola punia jardim de infância, punia primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Aí o sétimo ano já tava terrível. Aí eles não conseguiam mais punir. Aí virava o caos. Mas peraí, se pune desde sempre, não tem alguma coisa errada aí? Será que são os adolescentes o problema? Ou o que a gente está plantando é violência, violência, violência e o que a gente colhe é conflito, é abismo, é silenciamento, é distância, é automutilação, droga, hipersexualização, Gente, é tanta coisa. Comportamento autolesivo. E isso que eu não vou entrar em TOD e TDAH que tá boom. A escola não sabe o que fazer com a criança, TDAH. A escola não sabe como lidar com conflito e com a agressividade da criança, TOD. E eu não tô falando só de escola não, tô falando dos pais também. Então é importantíssimo vocês entenderem que o que a escola faz com os teus filhos impacta em casa, e o que você faz em casa impacta também na escola. Então é importante que quando a gente vê e diz assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? Sentiu culpa, né, amor? Ok, eu te vejo. Tua culpa é amiga, eu te espero quinta-feira que vem pra nossa aula de culpa, tá? E te espero nos grupos pra você receber o material da aula de quarta que vem, de quinta que vem, porque quinta que vem vai ter material na aula. E aí eu quero que vocês entendam que essa mito de afastamento dos pais é gerado por nós. Quando eu tenho uma base de uma relação de dignidade e de respeito, eu sei que a minha filha vai usar com os seus pares a referência de amor, a referência de relação com os grupos, com os pares, com os amigos. Que minha filha vai usar a mesma forma como que eu fazia ela se sentir, com que eu tratava ela, ela vai se relacionar com os pares, porque eu sou referência para ela. E aí, eu te digo, teu filho tá arrumando um monte de amigo, problema? Como é que foi a relação com você? Teu filho tá se metendo e tão abusando dele? Quanto você abusou dele também? Teu filho não confia em você? Quando ele confia, o que acontece? Teu filho tá mentindo pra você? Quando você tá conversando com ele e ele fala a verdade, o que acontece com ele? Quando você olha para uma criança, adolescente que tá no começo, uma criança que está no começo da adolescência, eu quis dizer, né? Que tá por volta dos 10 anos e ela começa a dizer assim pra você que, ai mãe, eu sou apaixonada, eu amo, eu quero namorar com fulaninho. Você fala, é muito cedo pra namorar. Mãe, mas peraí, desde que eu tinha 2 aninhos você cantava com quem será? Com quem será? Se o teu filho falasse
E se ele tivesse essa consciência, ele ia te falar isso. Você fazer eu passar vergonha todos os meus aniversários cantando Com Quem Será que ela vai casar. E agora que eu tenho 10 anos e que namorar pra mim é pegar na mão, é ficar perto, é ter vergonha, é escrever uma cartinha, ou tá ali juntinho com aquela pessoa, ou dizer pra ela que eu gosto dela, ou fantasiar com ela. Na cabeça de mãe controladora, de pai controlador, meu filho falou que vai namorar, vem um monte de sexo, você não vai engravidar. Meu Deus, gente, vocês esquecem que é adolescente? Vocês esquecem como foi pra vocês? Quanto medo, quanta angústia, quanta borboleta pra dar o primeiro beijo. Nossa, dali pra até ir fazer sexo. Se tu tá com tanto medo, se pergunte, você tá fazendo educação sexual? Não tá? Tem um destaque do perfil gratuito pra isso, então corre lá depois dessa live. Porque se você tem medo, não projete o teu medo pro teu filho. Se você o critica, você bota ele a cada crítica, 10 metros longe. A cada cobrança, mais longe ainda. Comece a observar se em vez de conversar com o teu filho e dizer: oi, amor, como você tá? Como é que você tá se sentindo? Você fala: escovou os dentes? Arrume seu cabelo. Já fez sua tarefa? Guardou o quarto? Deu comida pro cachorro? A quem é o dia do lixo, de tirar o lixo hoje? Vamos, gente, estamos atrasados. A professora disse que você não fez tarefa ontem. E aí? Você fala mais com ele ou com os tem que dele? Você tá de frente para um quadro, que, gente, olha lá meu quadro. Meu quadro de to-do, de coisas para fazer, do seu filho. E eu te pergunto, quem é o teu filho? Você sabe? Se você não sabe quem é o teu filho, e se você para ele tem um monte de rótulos, talvez você tá também fazendo ele sentir bem parecido como você se sentiu. Bem parecido como você se sentiu. Meus pais não me entendem. E aí, para ele, talvez o quarto seja o único lugar que ele tenha paz. Porque fora do quarto tem cobrança, tem crítica, tem que, mas ninguém me vê. Isso começou quando o teu filho tinha uma birra e você ignorava. Quando o teu filho errava e você o punia. Quando você o manipulava, quando você chantageava, quando você achava que ele era um pequeno tirano manipulador, quando você olhava para ele com esses olhos tão críticos, que foram os mesmos olhos que você recebeu. Quando tem muito mais dúvida do que confiança. Quando tem muito mais regras do que vai lá e tenta. Tudo bem se não der errado, eu tô aqui pra você, meu amor. É assim mesmo, a vida é assim. Quando tem muito mais soberba e superioridade, eu sei como é, porque eu já tive a tua idade. Não esqueça, o teu adolescente está buscando liberdade. Ele está buscando experienciar o que você ensinou para ele sobre como é se relacionar. E a gente só vai entender isso quando a gente entender que não... Ué? Vocês estão me vendo? Estão me vendo, amores? Que não é apenas o que dizemos para os nossos adolescentes. É como as coisas que a gente tem a dizer é dito. O como são o que nos afasta deles. Como eu te vejo? Você vê o preguiçoso, você vê o demorado, você vê o isolado, você vê o que tá sempre no quarto, você vê o quê quando você olha pro teu filho? E eu queria que depois dessa live aula e do conteúdo que eu vou mandar amanhã nos grupos para vocês, você tentasse olhar para os teus filhos com bons olhos.
E parar de achar uma coisa que é uma defesa, que é o mundo é alienado, os outros são um problema, que o pai não sei o que a avó fala não sei o que os amigos não sei o que. Para de desviar do poder incrível que você tem, eu quero te devolver. Eu quero te lembrar que tu tem um poder sensacional de recuperar a tua relação com o teu adolescente. E mais do que isso, de criar com o teu aluno, com o teu filho, principalmente, uma infância com a qual vai colher frutos incríveis lá pra frente. O que é que você está semeando? Quem é meu aluno lá da mentoria, tem a primeira aula onde eu ensino a diferença entre pais carpinteiros e pais jardineiros. Os pais carpinteiros fazem cadeirinhas todas iguais. E para isso, não vem mal em lixar, talhar, cortar, serrar, machucar, ferir, contanto que passe de ano. Gente, não foi uma e não foi 2 vezes que eu atendi famílias em que as crianças e os adolescentes estavam se automutilando, se drogando, com ideação suicida. Nossa, me dá uma angústia só de lembrar. E a preocupação maior das famílias é, mas ele não quer mais estudar. Mas eu paguei a escola até o final do ano. Meu amor, teu filho tá querendo se matar e você tá preocupado com tarefa de casa? Alô? Será que os alienados são realmente os outros? Somos todos nós, gente. Que a gente tá de frente para tudo que eles têm que fazer e não de frente para eles. E quando eu falo o que a gente deve falar, não é apenas o que a gente deve falar. É como a gente deve falar e, inclusive, o tom que a gente deve falar. Porque é o nosso tom de superioridade que passa o quanto a gente não confia neles. É a obediência cobrada desde criança. Ué, para e pensem comigo aqui. Você tem que me obedecer. Você tem que me obedecer porque eu sou tua mãe. Você faz o que eu mando, o que eu mando, o que eu mando, o que eu mando. Aí quando eles chegam na adolescência, tão proativo, não tem vontade de nada, só ficam dentro do quarto. Não tão proativo não. Eles estão lá murcho. Por quê? Porque só faz se você mandar. Mas você mandou nele os últimos 10 anos, os únicos 10 anos da vida dele. Você passou os 10 anos mandando. Tem que respeitar o mais velho, tem que respeitar o mais velho, caralho nenhum. Tem que respeitar todo mundo. Inclusive tua criança, não interessa quantos anos eles têm. E se a gente não começa agora a respeitar os nossos filhos, eles não vão saber o que é respeito. Eles vão saber o que eu achava que era respeito, sabe? O meu avô fazia... E eu dizia, eu respeitava meu avô. Ele fazia... E eu já me gelava. Eu não tava respeitando porra nenhuma, eu tava me cagando de medo. Nunca existiu respeito. Eu sempre tive 1000 críticas pra ele. Nunca o respeitei. Eu cresci sem pai, não tive pai. Mas eu tive meu avô em casa. Nunca o respeitei. Nunca o respeitei. Abuso de poder. Aí depois vocês não sabem. O pai que bate, o pai que castiga. Aí você olha pra filha, adolescente, apanhando o namorado e diz: como é que você deixa ele fazer isso? Ué, pai, me bateu que nem você me batia. Não é isso? Não é amor? Não, isso não é amor. Me perdoa, minha filha. Todas as vezes que eu te bati, que eu culpei você pelo meu descontrole. A primeira relação abusiva que a grande maioria de nós teve, e na realidade vou mudar essa frase. A primeira relação abusiva de todos nós que fomos educados na educação tradicional é com pai e com mãe. E aí? Vocês entendem a diferença de respeito e medo? Eu respeito quem é a autoridade. Quem é a autoridade? Quem é digno de ser imitado. E se as minhas atitudes não são dignas de ser imitada, eu não sou autoridade porra nenhuma.
Eu só tô abusando de poder. Só abusando de poder. Então, é importantíssimo que vocês entendam que a gente precisa se vulnerabilizar. E se você está ouvindo tudo isso e tem uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, comecem a parar de esperar obediência. Comecem a praticar o igual valor e igual dignidade. Comecem a olhar para qual é o tom que você tem conversado com o teu filho. Você corrige, dá mais ordens do que dialoga, do que conversa, do que se importa? Com o que teu filho pensa, com o que teu filho sente, com o que teu filho faz? O que o teu filho vai decidir sobre ele mesmo através do tipo de relação que você está construindo com ele? Por isso que a base do meu trabalho é educar é sobre se relacionar. E aí, gente, o último mito que eu vou falar para vocês hoje é sobre a regressão. Ai, Flávia, mas de vez em quando meu filho tá lá e não quer mais nada com nada, agora começou a acordar, agora meu filho, ele regrediu. Amores, não existe regressão. Existe necessidade básica não atendida. E o teu filho, que é adolescente, ou a tua criança, que ainda não é adolescente, mas que está na tua casa, está desesperado por você, por receber o que ele precisa por você. E aí você vai lá e perde a paciência. Por quê? Porque você não tem o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Para de ser tão autocentrado. Não é tudo sobre você. Educar é sobre se relacionar. E a gente precisa entender que não existe aborrecência, existe pais que não querem o conflito de olhar para a responsabilidade do que eles próprios geraram. Eu quero que meu filho seja independente. Quando chegue 10 anos, não! Não viva. Não viva. Então, as relações que o teu filho vai ter da porta para fora dizem muito do tipo de relação que você teve com ele. Então, é importante que a gente assuma tudo isso. Entenda que não tem regressão. Gente, é um absurdo ver os vídeos de alguém, uma psicóloga com alcance muito grande, falando para ignorar. Eu fiz um vídeo por isso, falando, gente, tô morrendo de frio. Ignorar as crianças que são automutilando por 24 horas. Não é nada diferente de uma pediatra global falando sobre desprezo terapia. Coloca desprezo terapia no Google e veja a pediatra da Globo dizendo que quando teu filho tiver birra, despreze. Vocês já viram coisa mais violenta que isso? Pois é, tá lá na Globo, quase toda semana. No vídeo dela, um monte de comentário lindo. Ai, eu ignoro meu filho um monte. Aí daqui a pouco o adolescente não sai do quarto e não sabe por quê. Aí o adolescente tá se cortando, tá se drogando, tá viciado em games. Porque o jogo me dá o que eu deveria ter das minhas relações. Bem-estar. Uma bomba hormonal de hormônio que me traz bem-estar. O jogo me dá. E se eu saio do jogo, o que eu encontro? Crítica? Cobrança? Vai ficar no jogo mesmo. Calma que eu já vou dizer pra vocês como a gente pode fazer pra ser diferente. E é importante a gente entender que pra gente se relacionar, a gente tem que se disponibilizar. E a gente vai precisar abrir mão do controle. Deixa eu te falar uma coisa. Você perde a paciência, meu amor, e você quer ter controle sobre o teu adolescente? Você quer ter controle sobre o teu filho e você não sabe nem se você tá com a diferença de emoções e gases. Sabe? Você tá, que nem a Frozen, que eu falo direto. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Você não sabe lidar com as tuas frustrações, mas você quer que a tua criança lide. Você não sabe o que fazer com a raiva, mas você quer que a tua criança não expresse a raiva.
Não silencie eles como você foi silenciado. Aproveita para aprender com a tua criança. Aproveita para aprender sobre bem-estar com o teu adolescente, sobre liberdade com o teu adolescente. A gente precisa ampliar a nossa visão urgente. Olha só, outra frase que acabei de ver aqui que eu sublinhei do Jesper Juhl. Ele fala assim: quando as crianças atingem a idade de 10 a 14 anos, elas começam a nos dar a clara e competente respostas de como se sentem dos anos que foram tratadas. Não. Quando as crianças atingem a idade de 10 a 14 anos, elas começam a nos dar clara e competente respostas de como sentem que foram tratadas durante toda a sua vida. Quando as crianças começam a separar dos seus pais, elas não estão agindo contra os seus pais, elas estão agindo a favor de si mesmas, da sua dignidade, da sua liberdade, de buscar quem elas são, porque foram apagadas lá atrás, principalmente os adolescentes, tá? Esse livro vocês não acham, tá? Esse livro aqui eu gravei inteirinho, chama Sua Criança Competente, e ele é bônus do meu curso, então eu leio ele, os 7 capítulos comentados por mim, tá? E amanhã eu vou mandar nos grupos umas coisas muito legais. E eu queria dar umas dicas de como sair. Tem alguém aqui que é pai e mãe de adolescente? Tem alguém aqui que tá aqui comigo? Que é pai e mãe de adolescente? Não acha mais para comprar. A Ellen diz, eu sou mãe de adolescente. Psicóloga Daniela Barbosa, a Grazi, Cristiane, mãe de adolescente. E agora? O que eu faço com isso? A Ana dizendo que é mãe de adolescente. Eu vou contar para vocês o que eu posso fazer. A Paola também. A Dai de 13. E eu quero que vocês entendam que adolescente pode ser... adolescência, né? Pode ser uma perda para os pais. E o que são os grupos? Ah, gente, deixa eu falar para vocês. Eu tô fazendo uma semana muito especial, uma programação especial, onde essa quinta que vem eu vou falar sobre culpa e na outra quinta eu vou falar sobre limites. Então, assim, quando vocês ficam de frente com todo esse conteúdo que eu tô aprendendo hoje, eu fiquei imaginando assim, que vocês se sintam muito culpados. Então, eu vou ensinar para vocês o que eu ensino na minha mentoria, no meu curso, sobre a culpa sendo uma amiga incrível. E aí, a aula que vem vai ser sobre culpa. Na outra aula, quando vocês começarem a praticar isso que eu estou entregando gratuitamente aqui para vocês, vocês começam a perguntar, mas e sobre os limites? E limites? Então, nos grupos, eu vou fazer 2 coisas importantes. Mandar um material, um resumo da live e alguns conteúdos. E também farei um convite para vocês fazerem parte da turma 13 da minha mentoria, onde já teve quase mais de 2.000 pessoas transformadas. A mentoria ela é nova, ela acontece desde o dia... desde da turma 7, se eu não me engano, mas nós já estamos na turma 13 do meu audiocurso, tá? Então, no link do meu perfil e nos meus stories tem o link, né? Depois dessa live eu vou deixar o link lá. Amanhã eu vou mandar um resumo muito lindo para vocês, porque amanhã é dia de mentoria. Então, amanhã eu vou mandar um conteúdo e um áudio muito importante para vocês nos grupos, tá? E também vocês vão ter uma oferta especial, até porque hoje eu abro as inscrições do primeiro lote, né, a pré-venda da minha mentoria. Então, hoje, a partir de hoje, quem tá nos grupos já vai receber essa oferta, tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer pra vocês? Adolescente pode ser adolescência como um todo, né? Quando nossos filhos aqui, as mães de adolescente que estão aqui, como entra nos grupos? No link do meu perfil ou no link dos stories, tá, Mônica? Entra lá que amanhã eu vou mandar um material bem importante pra vocês. E só eu vou mandar coisas. Os grupos não ficam abertos, tá, gente? Tem vários grupos já.
E vocês vão ter uma oferta da minha mentoria. E ex-alunos que quiserem continuar fazendo parte da mentoria, podem aguardar que vocês vão receber um e-mail com o link de desconto para vocês, tá? Entra no grupo, no link lá do meu perfil. Já, depois da live vocês vão. Mas vamos terminar aqui, eu quero falar para vocês mais sobre adolescência ainda, tá bom? A adolescência... quando os nossos filhos começam a chegar na adolescência, a gente sente uma certa perda, sabe? Porque aquela criança que era totalmente dependente de nós, ela começa a buscar os pares, buscar o que eu ensinei para ela como é se relacionar, ela vai começar a usar com os adolescentes. Essa criança não vai mais contar tanta coisa para mim, vai contar para o adolescente. Como eu me reaproximo desse adolescente? Flávia, já fiz um monte de cagada. Tem alguém aqui aí? Flávia, fiz um monte de cagada, meu adolescente não sai do quarto, meu adolescente e tá cada vez mais afastado de mim, tá viciado em jogos, eu já peguei meu adolescente se automutilando, eu já peguei meu adolescente falando em namorar, não sei o que fazer, eu vou ter um bônus sobre sexualidade pra essa nova turma que eu vou gravar depois, não prometo agora, mas vou gravar depois porque eu quero gravar essa aula. E também dizer pra vocês que reconheçam tudo que vocês tudo que vocês fizeram, tudo que aconteceu na infância, dizendo, filho, olha só, eu tô agora fazendo parte de um grupo, eu tô buscando junto com mais pais, uma rede de apoio que tá buscando o melhor para os nossos filhos, eu fiz tudo que eu achei que fosse melhor para você. É o que eu conhecia, sabe? Eu falei já para muitos pais, por exemplo, eu várias vezes já me vulnerabilizei e falei, eu assistia Super Nanny. Gente, eu assistia Super Nanny. Super Nanny, eu me afastei um monte dos meus enteados adolescentes também, porque eu era crítica, eu não era uma madrasta legal, entende? Eu não sabia o que eu sei hoje. E hoje tô fazendo de tudo e cada dia faço mais para tentar recuperar essa relação. Então é importante que vocês saibam que sempre é possível, sempre é possível. O meu menino não sai do celular, o meu filho não sai dos games, minha filha tá se cortando, minha filha já tá em grupo de automutilação, gente, tem muito, 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 tá? Então eu vou falar pra vocês, mergulhem na vida dos filhos de vocês. Meu filho não sai dos games. Eu vou jogar com meu filho. Meu filho agora só fala de Naruto, pois eu vou saber cantar o rap da Katsuki. Eu vou praticar o que a Flávia ensina muito, que é igual valor, igual dignidade. Vamos falar sobre uma prática de igual valor e dignidade aqui agora. Pense assim, o que eu faria como uma amiga se ela me falasse que quer ir naquela festa? Meu filho tem 14 anos e diz, mãe, eu quero ir naquela festa. Filho, de quem que é a festa? A gente já começa, né? Ai, de quem que é a festa? Como é que é a festa? O que vai ter nessa festa? Ó, comecem a praticar. Meu filho tá querendo namorar. O que eu falaria para uma amiga? O que eu falaria para um colega? Como seria? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisa que vocês não vão impedir que os filhos de vocês façam. Porque a adolescência é uma fase de experimentação. Eles vão experimentar. O que eu tô falando para vocês é, vocês precisam baixar a crítica, o controle e a rigidez de vocês. Porque vocês vão gerar repressão, frustração e afastamento. Mas não adianta simplesmente largar. Eu preciso aumentar a minha disponibilidade e todos os dias estar constantemente trabalhando para ser uma testemunha amorosa, estar sempre na retaguarda e dizer, filha, eu não queria que você fosse nessa festa. Eu queria te dar minha opinião de verdade, eu tô morrendo de medo que você vá. Eu não vou te proibir. Mas eu quero que você saiba que qualquer coisa que te aconteça, você sabe que a mamãe já fez educação sexual com você. Você sabe que a mamãe já te falou sobre droga e sobre álcool e como o mundo é violento. Qualquer insegurança, você me liga que eu vou te buscar? Na hora, eu vou te buscar. Não pega Uber, não. Eu vou te buscar. Eu tô aqui pra você. E se você bebeu e achou que passou do limite, me liga que eu vou te buscar. Eu quero que você conte comigo. Eu quero saber o que jogo você tá jogando. Como é que é? Meu Deus, você tá falando inglês tão bem assim jogando. Qual jogo que é que você gosta de celular? Posso jogar um pouquinho? Deixa eu ver. Ah, isso e aquilo e tal. Nossa, eu tô com uma saudade de andar de bicicleta com você também. Depois, vamos? Hoje não? Então tudo bem. Quer um queijo quente? Eu vou lá fazer. E eu tô aqui com você. E eu vou entrar no mundo do meu filho primeiro. Porque fui eu que expulsei ele do meu mundo. Porque ele dependia de mim. Ele me buscava, ele me amava e ele tá esperando por mim. Desesperadamente.
Só que ele já desistiu. Mas quem não pode desistir dele agora é você. Adolescente. Sabe de uma coisa, gente, que eu vou falar pra vocês? Que tá cada vez mais fácil pra mim trabalhar com os pais de adolescentes. É muito mais fácil eu fazer um atendimento de adolescente que tá se automutilando, que tá se drogando ou que tá preso no quarto do que atender uma mãe de uma criança de 2 anos. Sabe por quê? Porque os pais adolescentes chegam até mim assim, ó, certeza que deu tudo errado, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão nunca mais eu vou falar com meu filho, ele vai, o dia que ele sair da minha casa, eu nunca mais vou ver ele de novo, porque eu tenho certeza que ele me odeia. É assim que os pais estão chegando pra mim. E olha só, eu tava com 4 adolescentes esses dias, porque eu tô direto com eles, né? E eu tava com esse livro, porque eu tava terminando de ler ele, e eu tava lendo uns relatos desse livro. E aí ela falou assim, como é o nome desse livro? Eu falei, esse livro fala sobre vocês, sobre adolescentes, chama Geração do Quarto, porque muitos de vocês, às vezes, no meio tão violento, só tem paz no quarto. Sabe o que uma adolescente falou pra mim? Nem no quarto, tia Flá. Nem no quarto eu tenho paz. Assumam os erros de vocês. Assumam o quanto vocês já puniram os filhos de vocês, o quanto vocês já culparam, o quanto vocês já envergonharam os filhos de vocês e peçam perdão. Olhem para eles com bons olhos a partir de hoje. Ele tá dando o melhor que ele pode com o que você deu para ele enquanto ser humano. Mas você tem um poder incrível de passar a mensagem para ele de que ele é importante do jeito que ele é. Se teu filho não passar de ano esse ano, mas ele tiver e você tiver recuperado a relação com ele, muito bem. Muito bem. Que reprove de ano, mas que não seja destruído com uma autoestima, massacrado pela escola e por você. Não passem mais a mensagem de que você não confia nele. Não seja também o pai que você foi, a mãe que você teve, onde você sentia que ninguém te entendia. Queira entender o teu filho. Menos, quem é meu aluno aí sabe, menos mãos e mais ouvidos. Não critiquem, escutem e disse, como eu posso te ajudar? Eu tô aqui com você. Nossa, filho, eu ouço você me contando, me dói no peito. A mamãe queria resolver tudo e eu sei que isso não resolve, né? Você quer um abraço? Eu tô aqui pra você. Escutem e falem menos. Urgente. Vão correndo recuperar os filhos de vocês. É urgente que a gente faça esse movimento. Vocês têm o poder de fazer isso. E eu sei que vocês podem estar se sentindo muito culpados por tudo isso. Por tudo isso. Pela repressão, pela violência, por tanto castigo, por tanto grito, por tanto desespero, por tanta vergonha, por tanta culpa que vocês projetaram neles. Por tanta consequência. Meu filho tem que ter limites, meu filho tem que... Eu não trabalho com consequências, vocês vão aprender na aula sobre limite daqui 2 quinta-feiras, tá? Na aula sobre limites eu vou falar, não precisa de consequência nenhuma. Nenhuma criança precisa de consequências para aprender quando ela tem pai e mãe que estão olhando para ela e compreendendo ela. Nenhuma. Vocês vão aprender na aula de limites, tá? Eu prometo para vocês. Vai ter até videozinho que eu vou passar para vocês, tá? Então, se sentiu culpa aí, abraça um pouquinho a culpa de vocês. A culpa é amiga. Ela tá te mostrando que você passou do limite, sim. Porque se você não tivesse sentindo culpa nenhuma, você tava violentando o teu filho achando que ele era o problema. Ele não é o problema. Você também não é o problema. A educação tradicional é: você é a potência amorosa que o teu filho tá esperando por. Não deixe ele esperando muito, não. Vai lá. Vai lá dormir com ele abraçadinho. Vai lá pedir desculpa por tudo que você fez. Vai lá, tá? E eu quero dizer para vocês que hoje estão oficialmente abertas as inscrições do primeiro lote. E quero dizer que temos bônus incríveis nessa mentoria do dia
inclusive esse livro aqui todinho gravado. PDF novo sobre fases de desenvolvimento, PDF novinho em folha, coisa mais linda. Estão pedindo para eu vender o PDF separadamente, vou pensar na possibilidade. Mas agora ele é só bônus para a turma 13. E ele tá lindo, 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 lindo. Com todas as fases de desenvolvimento, de 1 a 14 anos. Agora vai ter mais coisas ainda. Eu vou colocar mais coisas para vocês. E alguns bônus são para os primeiros 50 inscritos. Amanhã é meu dia de mentoria com os meus alunos. Da turma 12. A turma 12 fecha daqui uns dias e a turma 13 começa dia 8/10, com uma aula sensacional sobre pais carpinteiros e pais jardineiros. Qual pais vocês são? Carpinteiro, aquele que lixa, molda, pinta e deixa um monte de cadeirinha igual? Ou aquele pai jardineiro que olha pro teu filho e ama como é? Que olha pra semente que ele é e sabe que ele tem um potencial incrível para vir a ser. E a tua função é criar um ambiente seguro para que ele seja quem ele é. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que essa live vai ficar salva só mais um pouquinho e depois vai para os grupos, tá? E se você não tá nos grupos ainda e que não quer e quer fazer parte dessa rede de apoio para transformar essas relações, entra nos grupos, vem para minha mentoria, que são 2 meses de um mergulho intenso comigo. Sábado eu tento fazer uma live de perguntas e respostas com vocês. Amanhã eu vou ficar aqui com os meus, eu vou me nutrir na minha mentoria maravilhosa, que é essa rede de apoio que também me faz muito bem, gente. Eu aprendo muito com os meus alunos e quero que todos vocês saibam que para entrar nos grupos é só clicar aqui e entrar no grupo. Para fazer parte da mentoria, aproveita que as inscrições estão oficialmente abertas e encerram as inscrições dia 5, tá bom? Então eu deixo o convite aqui para todo mundo que quer ficar comigo os próximos 2 meses fazendo diferente. Ellen, querida, tá nessa mentoria, a mentoria é boa demais, né? O curso todo é transformador e eu faço questão de olhar para a adolescência de um lugar amoroso e saber que sim, não tem como olhar para a adolescência sem olhar para uma infância vivida e todos nós precisamos pensar na adolescência desde já. Sem julgar o nosso filho porque ele gosta de estudar demais, sem julgar o nosso filho, mas começar a ampliar o nosso olhar e ser o porto seguro que eles precisam. Ser o amparo, menos controle, mais amor, menos crítica e mais disponibilidade, igual valor, respeito mútuo, respeitem todo mundo, não só os mais velhos, tá? Eu envio meu amor daqui e já vou estar amanhã mandando conteúdo para quem tá no grupo e para os meus novos alunos. Então, se você estava na minha lista de espera, já pode se inscrever. Aproveitem o valor da pré-venda, tá? Os grupos são do WhatsApp. Os grupos para receber o meu material é o WhatsApp. Os grupos da mentoria são no Telegram, sim, tá? Até amanhã na mentoria, Érica, querida, que tá no grupo 12, né? Então, eu quero dizer pra vocês que quem quer aproveitar o valor da minha mentoria no primeiro lote, aproveita e os bônus pros 50 primeiros, tá bom? Essa live vai ficar salva nos grupos e no link do meu perfil. E eu espero vocês para nossa próxima aula, ok? Próxima aula será sobre culpa. Eu me sinto culpada por todos os erros que eu já fiz. Eu me sinto culpada por gritar, por me descontrolar. E o que eu posso fazer com isso? Vão ter exercícios. Para quinta-feira que vem, lápis e caneta na mão, ok? Eu envio meu amor daqui. Desejo que você tenha um restinho de semana lindo e viva com muito amor e muita paz e deixe que o seu amor chegue na sua criança. Eu sei que você ama o seu filho. Eu sei que você ama o seu adolescente. O meu trabalho é te ajudar a fazer com que o teu amor chegue no coração deles e que eles se sintam amados por você. Porque aí você vai viver a leveza de viver a educação positiva. Beijo enorme, obrigado pela companhia de vocês e espero vocês nos meus stories e nos grupos do WhatsApp. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, é só clicar no link do perfil e entrar, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, amores.